Aí. Salve, galera! Vamos para a parte final e mais importante do movimento circular uniforme, que é a sua transmissão. Vamos para a situação mais clássica primeiro, tá? Ela é muito comum em roda de bicicleta. É aquela em que o movimento circular é transmitido pela corrente da bicicleta. Quer ver? Sabe essa parte aqui, ó? É onde a gente conecta o pedal da bicicleta. Isso aqui é popularmente chamado de coroa. Coroa. Lá na bicicleta. Aquela parte de trás, normalmente ela é chamada de catraca, que é a pequenininha. Tá bom? Aqui que você fica pedalando, o eixo do pedal passa aqui no meio. Vamos fazer o seguinte? Imagina que você estivesse pedalando naturalmente para frente. Então, a coroa, ela vai girar neste sentido aqui, ó. Tá bom? Agora eu gostaria que você imaginasse esse pontinho aqui, ó. Imagina esse pontinho aqui, bem na minha coroa. Se a minha coroa está girando no sentido horário, esse ponto aqui, ó, ele tem uma velocidade que é para a tua esquerda. Eu vou chamar de VA. Tá. Quando esse pontinho estiver aqui em cima, ó, se está girando no sentido horário, a velocidade dele é para cá, ó. Chamar essa velocidade de VA. Tá bom? A mesma coisa com dois pontinhos aqui da minha coroa. Catraca, né? Essa de trás é pequenininha, catraca. Chamar ela de B, tá? Então aqui eu tenho uma velocidade VB. Tá girando no sentido do relógio. Então aqui é VB também. Beleza? Gente, nunca, esse pontinho aqui, ó, ele pode alcançar o pontinho B. Não tem como. O eixo da bicicleta não tem como se aproximar. Sabe o que isso significa? Que as velocidades lineares de A e B são iguais. Primeira coisa importante que você tem que saber. Nesse tipo de transmissão de MCU, as velocidades lineares são iguais. Anota isso. Então vai ficar velocidade linear de A é igual a velocidade linear de B de bola. Tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu havia escrito que a velocidade linear podia ser calculada através do Vi bunda ri? Assim, ó. Vi bunda ri. Se você não lembra, dá uma olhada ali no kit MCU. Esse kit MCU aqui tem que te acompanhar enquanto você for estudante de ensino médio, hein? Copia isso aí, cola lá na tua casa, no lugar que você mais passa. É muito importante para você. Então, vamos fazer o seguinte. No lugar do V, eu vou colocar Vi bunda ri pro A, Vi bunda ri pro B de bola. Pronto. Vamos dar mais um passinho? Você lembra que o ômega, ele podia ser calculado fazendo 2πf? Se no lugar do ômega você colocar 2πf, vai aparecer 2π de um lado e 2π do outro. Então você chega nisso aqui, ó. Rafa, Rabi, Fibi. Rafa, Rif, Rafa, Rab, Fibi. Dersim, o que significa isso? Significa que o produto entre o raio e a frequência se mantém constante. Quando o produto entre duas grandezas se mantém constante, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Isto quer dizer o seguinte: a rodinha menor, ela gira com maior frequência. A rodinha maior raio, gira com menor frequência. Anota isso, por favor. Nesse tipo de transmissão de MCU, pode ser tanto por correias ou por engrenagens. Raio e frequência são inversamente proporcionais. Raio e frequência são inversamente proporcionais. Tá bom? Dersim, eu também posso aplicar isso para engrenagens? Pode aplicar isso para engrenagens. Pode. Tá vendo esse ponto de contato aqui, ó? Imagina que a rodinha B estivesse girando assim, ó. Esse sentido é de acordo com o relógio. O sentido de acordo com o relógio é chamado sentido horário. Vou colocar esse H aqui de horário.
Beleza? Então, se eu tivesse tomado um pontinho desse ladinho aqui, ó, a velocidade dele seria para cima. Um pontinho aqui em cima, ó, a velocidade dele seria para a direita. No ponto de contato, gente, a velocidade é para baixo. Assim, ó. Você viu que tem contato por engrenagem? Essas engrenagens não derrapam. Se elas não derrapam, a velocidade de contato de A é igual à velocidade de contato de B. Lá na esfera A, lá na bolinha A, se eu tivesse um pontinho aqui, ó, a velocidade dela seria para a direita. Se eu tivesse um pontinho aqui, ó, a velocidade dela seria para cima. Se eu tivesse um pontinho aqui, ó, a velocidade dela seria para a esquerda. Portanto, a rodinha A, ela gira neste sentido. Este sentido é contrário ao relógio. O sentido contrário ao relógio é chamado anti-horário. Aliás, é o que diferencia a situação de cima para a situação de baixo. Ó, em termos de equações, tanto em correias quanto em engrenagens, as equações são idênticas. As velocidades lineares são iguais e raio e frequência são inversamente proporcionais. O que diferencia é isso aqui, ó. Na transmissão por correias, as rodinhas giram em sentidos iguais. E aqui, elas giram em sentidos opostos. Beleza? Deu para entender? Gente, copia isso. Cai muito, cai muito. Por exemplo, suponha que a rodinha pequena tivesse 5 dentes, tá? Suponha que a rodinha grande tivesse 10 dentes. Tudo bem? Bom, enquanto a rodinha grande dá uma volta... Quantos dentes eu falei? De novo. Imagina que a rodinha grandona tivesse 50 dentes, tá? Imagina que a rodinha pequenininha tivesse 5 dentes. Quando a rodinha grandona dá uma volta, passarão por esse pontinho aqui 50 dentes, tá? Ora bolas! Para que passe 50 dentes por aqui, essa pequenininha que tem 5 dentes, ela tem que dar 10 voltas. Ou seja, 10 vezes a mais que a grandona. Aquela que for menorzinha apresenta maior frequência, que é para poder compensar. Deu para entender isso? Por exemplo, vou chutar um outro valor. Suponha que a grandona tivesse 20 dentes. Suponha que a pequenininha tivesse 10 dentes. Enquanto a grandona dá uma volta, passam 20 dentes por aqui. A pequenininha, para poder compensar, como ela tem apenas 10 dentes, ela tem que dar 2 voltas para poder passar os 20 dentes. Deu para entender isso aqui, gente? Então guarda isso. Frequência e raio são inversamente proporcionais. Bom, para que a gente possa finalizar esse tipo de movimento, eu queria que você desse uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de acoplamento por um eixo comum. Opa! Dersim, o que significa isso? Significa que tanto a rodinha B quanto a rodinha A estão grudadas nesse eixo aqui, ó. Ó, tá vendo essa caneta aqui? Esta caneta, quando eu conecto essa tampa aqui, ó, elas ficam conectadas ao mesmo eixo. Se elas ficam conectadas ao mesmo eixo, o mesmo tempo que uma leva para dar uma volta, a outra também leva para dar uma volta. Por exemplo, ó, sabe o meu nariz? O meu nariz e o meu corpo são conectados segundo ao mesmo eixo. Isso significa o seguinte: enquanto eu dou uma volta completa, meu microfone aqui. Enquanto eu dou uma volta completa, o meu nariz também dá uma volta completa. Ó, presta atenção nisso aqui. Olha a letra V. Tá dando para ver aqui? Ela está acoplada no mesmo eixo da caneta. Enquanto a caneta dá uma volta, a letra V dá uma volta também. Beleza, galera? Então já vou escrever isso aqui, ó. Enquanto o eixo dá uma volta, a rodinha B dá uma volta, a rodinha A dá uma volta também. Então seus períodos são iguais.
Você lembra que frequência era igual ao inverso do período? Se os períodos são iguais, as frequências também são iguais. Opa! Lembra da velocidade angular do ômega? O ômega é 2πf. Se a frequência é a mesma, o ômega é o mesmo. O ômega é o mesmo. Beleza. Ô Dersim, o que vai mudar? Deixa eu te falar o que vai mudar. Você tá vendo a rodinha A? A rodinha A, ela tem um raio maior. Como a rodinha A tem um raio maior, o perímetro da sua circunferência é maior. Então o pontinho A, para dar uma volta completa no mesmo tempo que o pontinho B, ele vai percorrer uma distância maior, então ele tem que correr mais. Então a velocidade dele acaba sendo maior. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa eu saltar daqui para cá, ó. Você lembra um dia que eu tinha dito isso aqui para você, ó? Você lembra? Vi, bunda, ri. Lembra disso? Agora faz assim, ó. O raio que estava multiplicando, você desce com ele dividindo. Então o ômega é V dividido por R. V dividido por R. V dividido por R. Pronto. R aqui, né, gente? Isso. O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando a razão entre duas grandezas se mantém constante, é porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, quem tem o dobro do raio tem o dobro da velocidade. Quem tem o triplo do raio tem o triplo da velocidade. Portanto, vou até sair aqui meio de ladinho, para que você dê um print aí nessa tela aí. Passa isso a limpo no seu caderno. Deixa eu te falar o que é a coisa mais importante da aula de hoje, ó. Em transmissão de MCU por correias e engrenagens, raio e frequência são inversamente proporcionais. Em transmissão de MCU por eixo comum, velocidade e raio são diretamente proporcionais. Beleza? Ó, não esquece nunca desse kit do MCU. Tudo bem? Senhores, bons estudos para vocês. E no nosso último vídeo de MCU, que segue aqui abaixo desse, você vai estudar o MCU da bicicleta. Beleza? Bons estudos e até a próxima, galera. Tchau, tchau.